Será que os irmãos conseguem ler junto comigo? Olha aí, está na tela aí. Aí vocês podem até ler no mesmo padrão que eu aqui, né? Na mesma tradução. Diz assim, ó: chegai-vos a Deus. Vamos ler juntos? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Irmãos, nós estamos em período de oração. Esse mês de abril nós estamos em período de oração. É importante nós falarmos sobre oração. Independente de ser o mês de abril, o mês de oração, o crente vive de oração, né? A vida inteira, até Jesus voltar. Vai cansar, mas tem que continuar orando, mesmo que canse. Então a gente ora, e esse capítulo número 4 de Tiago, ele fala a respeito da oração, dos requisitos que nós precisamos alimentar para que Deus nos responda a oração. No princípio do capítulo 4, ele vai dizer que vocês pedem muito, mas não recebem, porque pedem mal, pedem errado. Aí, caminhando pelo capítulo número 4, eu não vou começar lá do início, mas vou falar do capítulo 4, que vai falar algumas condições para que a oração seja respondida. E aí, no versículo de 7, 8 e 9, tem um ponto-chave para que nós tenhamos a oração respondida. Porque aí, no versículo 9, fala: chegue-se a Deus e chegará a vós, que é um convite bíblico à aproximação de Deus. O que é orar para você, se não mais do que aproximar de Deus? Com fé? Todo mundo concorda com isso? Que a oração é um meio que nós temos de nos aproximar de Deus? Amém. Então aí, desses versículos aí, tem um convite a aproximar-se de Deus, porque aí destaca a verdadeira espiritualidade que exige uma mudança de comportamento externo e uma purificação interior para que nós nos aproximemos de Deus, que é santo. Então aqui começa o versículo número 7 que nós lemos aí, faz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus. O que é sujeitar? Seja submisso à vontade de Deus. Se alguém quer se aproximar de Deus, e se alguém quer que Deus se aproxime dele, primeiramente devemos sujeitar a Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Há alguns lugares, algumas pessoas que, ao invés de sujeitar a Deus, eles entendem que Deus tem que sujeitar a eles. Eles é que determinam o tempo, o espaço, a forma, como que Deus deve agir, fazer, atuar, que momento, que horário, como tem. E não é assim que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, submeta-se à vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, no livro de Lucas, Mateus e Marcos e João, que vai mostrar aqueles momentos de maior penúria de Jesus Cristo. Ele estava num momento de completa angústia, e ele chegou diante de uma situação que ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava passando uma situação de tanta angústia, de tanta necessidade, que ele foi orar. Diz o texto da palavra do Senhor que ele estava até suando sangue, pelos seus poros saía gotas de sangue, tamanha agonia que ele estava sofrendo, e ele pede ao Pai que, se possível, passasse aquele momento dele. Se der para tirar esse momento de agonia, mudar os planos para que haja um pouco de conforto no meu coração, assim, faz assim. Era o desejo dele. Desejarmos, todos nós desejamos alguma coisa. É normal que nós tenhamos desejos, e eu oro a Deus pelos meus desejos, inclusive pelos desejos quais eu tenho para com essa congregação. Eu apresento diante do Senhor os meus desejos. Senhor, o meu desejo aqui, Senhor, é que todos os crentes que cheguem lá, eles sejam transformados, sejam crentes amadurecidos. Eu desejo aqui também, Senhor, que aqui esses bancos todos sejam completos, que esse lugar se torne pequeno. Eu quero que os meus olhos vejam isso. Eu quero que os meus olhos vejam isso. E eu oro a Deus por isso. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas a minha vontade é essa. É que aqui, meu irmão, seja repleto. Mas todavia, assim como Jesus Cristo, Senhor, todavia não seja feita a minha, mas a sua. Seja feita a sua vontade. O meu desejo, irmãos, pode às vezes coincidir com a vontade de Deus, mas às vezes o meu desejo pode não coincidir.
pode contrariar a vontade de Deus, mas sempre, irmãos, para nós que somos crentes, a palavra do Senhor fala: sujeita a Deus, seja submisso à vontade de Deus. Não importa o que passa na sua mente, não importa o que passa no seu coração, não importa qual é o seu plano, o que importa é que a vontade de Deus prevaleça em todo momento. Em todo momento. E nesses momentos, em algum momento, a vontade de Deus vai contrariar a sua vontade, vai contrariar o seu desejo. E é muitas vezes aí que muitos crentes tropeçam, é nesse ponto que muitos crentes desviam, é nesse processo, nesse ponto que muitos crentes afastam-se do Evangelho, porque a vontade dele não é compatível com a vontade de Deus, e não se completa, e ele fica decepcionado com a graça. Porque entendem que Deus deveria satisfazer as vontades deles. Quantas pessoas hoje estão por aí, em alguma congregação, em algum lugar, fazendo campanhas disso, campanha daquilo, campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, campanha de um mês, campanha de um ano, campanha de não sei o quê, esperando que as suas vontades prevaleçam. Porque estão desejando um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, uma coisa, enfim, cada um com as suas expectativas e fazendo campanhas diversas, mas às vezes não acontece porque o seu desejo não é submetido à vontade de Deus. É os desejos, eu determino, eu falo, assim será, né? E o céu se cala. E o céu se cala. Mas o apóstolo fala aqui, olha, que uma das condições para que a oração seja respondida é: sujeitai-vos, pois, a Deus. E resista ao diabo. Resistir ao diabo, olha, que é uma contrariedade aqui entre submeter e resistir. É diferente. Olha, isso aqui é uma coisa, contraria a outra. Sujeitar e submeter é se colocar pronto. Eu me humilho diante de você, evangelista Wilson, e faço a sua vontade. Agora o contrário, o oposto disso é resistir. Olha aqui, se você me der alguma ordem: não, Senhor, eu não te obedeço, eu não farei o que você quer que eu faça, eu não estou aqui para te obedecer. Isso é resistir. E a Bíblia nos ensina a resistir o diabo. Satanás, irmãos, ele não vem conforme os desenhos romantizados. Ele não vai aparecer aí de chifre, ele não vai aparecer aí fedendo enxofre, ele não vai aparecer aí com aquela carona vermelhada, com aqueles desenhos miraculosos que se veem retratando a figura de Satanás, mas ele vai aparecer como uma oferta tentadora para você, para te desviar do foco de Deus. Mas a Bíblia fala assim: resistir ao diabo. Se você resistir a ele, o que é resistir? É se opor, é se posicionar contra ele e não aceitar as demandas que ele traz para você. E a gente olha isso, quando você resiste ao diabo, toda a armadilha, toda a ferramenta, todo aquilo que ele prepara contra a tua vida não prosperará, porque você frustrará os planos do inimigo contra você. Nós precisamos aprender. E para que você consiga resistir ao diabo, você precisa estar o quê? Fortalecido. Você precisa estar fortalecido. Não adianta você querer resistir ao diabo porque os seus ardis são fortes. O inimigo também tem a sua força, ele também tem as suas habilidades, ele tem as suas virtudes para nos seduzir, nos afastar da presença do Senhor, para nos fazer cair pelo pecado, nos afastando de Deus. Mas uma maneira que a palavra de Deus nos ensina aqui, irmãos, para nós nos fortalecermos é o que? Nos aproximar de Deus. Aqui existe uma promessa, no versículo de número 8, fala assim: olha, chegai-vos a Deus, e Ele vai chegar a vocês. Chega-se mais próximo de Deus, aproxima mais de Deus. Algumas pessoas, irmãos, têm receio de se aproximar de Deus. Algumas pessoas até, às vezes, estão dentro da congregação, tanto aqui como em qualquer outro lugar, aonde se nomeia o nome do Senhor para cultuar a Deus. Às vezes se achega, parece que chegam a Deus, mas não chegam, porque na verdade não amam a Deus, na verdade tem medo de Deus. Na verdade tem medo do futuro, na verdade tem medo do inferno,
mas não amam a Deus. Não chegam a Deus pelo prazer de estar na presença do Senhor. Não adoram a Deus em espírito e em verdade. Não extrai do seu coração um louvor perfeito, uma adoração gostosa, atraente ao Espírito Santo. Mas quando vem à casa do Senhor, às vezes, é com medo daquilo que pode lhes acontecer. Não, eu preciso ir na igreja, porque Jesus vai voltar, eu não quero ir para o inferno, mas não faz questão de ir para o céu. Não querem ir para o inferno, mas não fazem questão de ir para o céu. Não fazem questão de estar próximo de Deus. Não fazem questão de se aproximar dele. Mas a palavra do Senhor fala assim, olha, aproxime-se de Deus, Ele está convidando você a chegar mais próximo dele. Deus quer ter comunhão com você, Deus quer ter intimidade, Ele quer manifestar para você, revelar para você os mistérios do céu para você. Para Jeremias, o Senhor falou para Jeremias assim, Jeremias, clama a mim, Jeremias, chega mais próximo de mim. Clama a mim, Jeremias, e eu vou me manifestar para você. Eu vou anunciar para você, Jeremias, os mistérios dos céus, coisas grandes, coisas firmes, que você ainda nem sabe, nem tem conhecimento. A vontade de Deus, irmãos, é manifestar o céu para nós. A vontade de Deus, irmãos, é se revelar para nós. A vontade de Deus, irmãos, é transparecer o céu para nós, irmãos, clarear o céu para nós, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós precisamos chegar mais próximo de Deus. Mas infelizmente, muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus. Tal como Adão ali, que quando lá no jardim ele tinha aquela proximidade de Deus, contemplava Deus face a face, tinha contato com Ele toda a tarde, aquele culto vespertino, ele tinha aquele devocional toda a tarde com o Senhor, mas no dia que ele pecou contra